a minha função, minha missão dentro da empresa é fazer, isso é o que eu faço oficialmente para os clientes, né? A minha função é fazer com que o cliente olhe para a janela. Então, eu não sei, assim, o mercado brasileiro tá muito aquecido, seja de TI ou de outras áreas, a gente percebe isso. E o brasileiro, ele tem em alguns momentos, ele tem uma filosofia assim que ninguém tem tempo para planejar, mas todo mundo tem tempo para fazer 2 vezes, né? Então, a minha função é essa, entrar pro cliente e falar, olha, tá vendo isso que você está fazendo? Existem essas maneiras, existe essa forma de fazer, e a gente começar a trabalhar junto com eles e ajudando nos seus projetos. A questão da trilha é IaaS versus PaaS. Eu não quero levar muito nesse sentido, eu quero IaaS e PaaS, como é que a gente trabalha junto. E eu queria ver aqui, quem de vocês conhece o conceito de IaaS, de infraestrutura como serviço? Levanta a mão. Vou fazer uma pergunta meio boba. Quem não conhece? Então o resto é o quê, né? Tá, então vou fazer esse briefing só pra gente falar um pouquinho das principais diferenças. Bom, quando a gente fala de cloud, né, de cloud computing, a gente pega modelos anteriores ao que a gente vem vendo. Eu estou com alguns anos de carreira, e a gente começa daquele modelo assim, bom, a infraestrutura, né, eu tenho que montar o meu servidor, eu tenho que manter a minha rede elétrica, eu tenho que trabalhar a minha infraestrutura para que eu coloque as minhas aplicações rodando dentro dela, que aí sim essas aplicações começam a servir ao meu negócio, né? Só que como o Condé comentou no Keynote, né, essas infraestruturas foram crescendo bastante, né, foi crescendo do modo pelo qual isso ficou muito caro, né, de manter, e isso também ficou muito lento. Então eu lembro de situações, por exemplo, em que nós fomos participar de uma implantação de um RP numa grande empresa, onde nós construiríamos um sistema que se integraria a esse RP, e para poder ter um cara da consultoria lá, pronto, para botar o CD e instalar o RP, foram 3 meses até a construção do data center ficar pronto, o data center da empresa. Então, assim, gastou-se milhões, né? Você teve digamos assim, uma perda de tempo gigantesca, um esforço muito grande em gerenciar algo que é completamente fora do seu core business, né? Para que no final de tudo isso você colocasse um software, ele instalasse e aí falava, agora vamos começar uma implantação que pode ser que dure mais 1 ano, 2 anos e assim por diante. Então, nesse meio tempo, né, em que as estruturas foram crescendo, as empresas começaram a sentir necessidade que preciso melhorar a gestão, né, desse meu ambiente. Eu preciso melhorar como que esse ambiente para que eu traga realmente o que a gente fala de agilidade para o negócio, né? Eu começo a utilizar a minha TI como um serviço. E aí começam a surgir o quê? Processos, modelos de processo. A gente já está falando de governança, como COBIT, ITIL para gestão de infraestrutura, gestão de incidentes. Ao mesmo tempo, do lado da tecnologia, a gente começa a evoluir o quê? Melhorar a utilização do meu hardware, a utilização da minha infraestrutura, e aí começa a vir virtualização, né? Então, vem virtualização, que eu começo a economizar energia, eu começo a aproveitar realmente o poder de processamento do meu servidor, né? E poder mover, né, com uma maior flexibilidade uma máquina virtual de um lado para o outro. Então, todos os benefícios que nós aqui já conhecemos, né? E aí começou-se a pensar na TI em serviço, TI como um serviço, TI como um serviço, até que começou a surgir o termo de Cloud Computing, né? O que seria isso, né? Então tem algumas premissas básicas que definem o que é Cloud. Então o que? Eu tenho poder de processamento e armazenamento e capacidades virtualmente infinitos, ou seja, eu começo a consumir conforme eu vou utilizando. Então começou-se a pensar, bom, e se na hora que eu estou desenvolvendo alguma coisa, eu preciso para jogar aquilo no ar, eu simplesmente subo algumas máquinas virtuais e já estou rodando e já estamos fazendo isso acontecer e já vamos tocar o nosso projeto. E aí, trazendo a mistura de tudo isso, né, modernização de data centers, virtualização, processos de gestão de infraestrutura, começou-se a enxergar um modelo, né, um modelo de negócio, um modelo de infraestrutura, que é o que a gente chama hoje de Cloud Computing. E eu gosto muito de comparar, embora isso seja até antigo, né, eu gosto muito de comparar com o modelo de energia elétrica, né? Quem estudou história aí na Revolução Industrial lembra que, bom,
Revolução Industrial, vamos sair, né, dos feudos aí, dos artesanatos, vamos começar a criar indústrias que as pessoas vão lá e vão industrializar o processo, vamos colocar, tem aquele videozinho do Charles Chaplin lá, que ele fica lá, né, na manutenção, a função dele é só parafusar, porque aí eu estou criando uma linha de produção, economizo, ganho na escala e tudo mais. Quando você começa a olhar isso, a energia elétrica na TI, naquela época, eu vou montar uma indústria, né? Eu sou um grande empresário, vou montar uma indústria, eu tinha que construir basicamente uma subestação elétrica do lado da minha indústria para me fornecer energia para que eu simplesmente pudesse tocar a minha indústria. E hoje, né, a gente está falando aí de muitos anos ali para frente, eu vou construir seja um apartamento, seja uma indústria, seja um galpão, a única coisa que eu tenho que me preocupar é que tem um poste passando na minha rua, que eu vou me conectar nesse poste, vai me dar uma tomada e o que eu quero de energia está ali. Então eu vou plugar naquilo ali e aquilo ali vai me fornecer o que eu preciso, que é energia para o quê? O que eu preciso da energia? Para rodar minhas máquinas. Eu não preciso construir, eu não preciso gerar a energia para aí sim rodar as minhas máquinas. Então eu começo a pensar na TI um pouco dessa forma. E eu começo a evoluir a arquitetura, seja de software, aí a gente já está falando um pouquinho de SOA, e a arquitetura de SOI, né, que SOA é Service Oriented Infrastructure, ou seja, pegar a minha infraestrutura e desenhar a arquitetura dela para que ela seja fornecida como um serviço, tá? E aí a gente começa a criar, dentro de Cloud Computing, 3 vertentes, né, que é IaaS, PaaS e SaaS. Então, o que muda de uma para outra? O que é IaaS, infraestrutura como serviço? IaaS muda, basicamente, dentro dessas três, a camada de abstração. O que eu estou abstraindo realmente? Então, quando eu estou falando de ir para IaaS, no modelo de IaaS ali, infraestrutura, eu estou dizendo o seguinte, toda aquela camada de rede, cabeamento, energia elétrica, ar-condicionado, eu estou terceirizando para algum fornecedor, né, até a camada de virtualização, onde eu vou me preocupar em subir minhas máquinas virtuais e dali para frente, instalar o SO, manter aquele sistema operacional, instalar a camada de middleware, instalar os dados, instalar minha aplicação é de minha responsabilidade. Tá? Então eu quero lá, eu estou num projeto na minha empresa, eu quero subir um Microsoft SharePoint na nuvem, eu quero subir um SQL Server na nuvem, eu quero subir um Project Server, eu quero pegar a minha aplicação que foi desenvolvida em .NET, em Java, seja lá o que for, e começar a tirar do meu data center e colocar. Por que eu começo a tirar do meu data center? Embora o Condé comentou no keynote dele, e é verdade, que o preço do hardware vem caindo, isso de certa forma vem se virando uma commodity, tá? Manter essa infraestrutura vem ficando muito caro. Tá? Então eu costumo brincar, né, que quem é desenvolvedor não entende muito da área de infra, eu sou desenvolvedor, e aí a gente começa a achar e desenvolver nossa aplicação como se servidor e storage caísse em árvore, né, desse em árvore. Então você vai lá, desenvolve, pô, eu vou precisar disso aqui, e você chega na sua realidade de implantação, não é bem assim. E aí a gente começa a encontrar cenários, por exemplo, dentro de clientes, assim, chega no cliente e o cara fala assim, como é que é o seu servidor de banco de dados? Não, meu servidor de banco de dados tem 20 e tantos processadores, 100 GB de memória RAM, não sei quantos tera, pô, fantástico, né? E o seu ambiente de homologação, então, ele tem 4 processadores, né? Tem 12 GB de RAM, ok? Como é que você faz uma simulação em tempo real, realmente, né, no ambiente de homologação? E aí você começa a falar para o cara, mas você tem que ter um ambiente igual. Ele fala assim, meu amigo, se eu for comprar um ambiente igual, eu vou criar uma redundância, eu não vou pegar isso daí e colocar para homologação. Eu vou conectar os dois e eu quero aumentar o meu poder de processamento, né? Então, por um lado, você tem o hardware barateando realmente, mas você cria uma escala interna tão grande, as empresas vão consumindo tanto, que isso vai realmente ficando muito caro para manter. E manter a gente sabe, né? Eu vou lá, eu faço a instalação do meu servidor e configuração. Aí eu tive que tomar decisões relacionadas a que hardware comprar, qual fornecedor, como que eu vou instalar, qual sistema operacional, que versão que eu tenho licenciado, né? Se eu tenho uma plataforma homogênea ou heterogênea, isso equivale até mesmo para a plataforma Microsoft. Eu posso ter uma plataforma, um ambiente heterogêneo Microsoft. O que é um ambiente heterogêneo Microsoft? Eu tenho lá servidor Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2, 2012, né? Eu tenho que fazer a gestão de tudo isso, unificar tudo isso. E aí eu tenho que decidir como que eu vou manter, como que eu vou escalar, como que eu vou configurar e tudo mais. Chegou naquele determinado ponto, aí vem um desenvolvedor, desenvolve a aplicação e fala: a minha aplicação não roda nessa versão, agora como é que você vai fazer com tudo isso? Então, resumindo, a infraestrutura ela começa o quê? A infraestrutura como serviço. Você começa a abstrair. Então eu não preciso mais me preocupar, né? Capacidade de storage, né? Eu não preciso me preocupar com passar fio, cabeamento e tudo mais, montar um data center, ou seja, comprar um servidor. Um caso de um cliente, no ano passado, ele teve um problema de storage, acabou o storage dele,
né? E aí ele ligou para comprar. Olha, eu preciso comprar. E não tinha, porque eu estava consumindo bastante, né? Estava consumindo, então isso pode acontecer. E aí vem dessa camada de abstração, que é você pegar a infraestrutura e você não se preocupar com essa camada, mas você continua se preocupando com instalações e tudo mais. Modelos comuns, a gente já vê por aí no mercado, a Microsoft é um dele, com a parte de Virtual Machines. Quando a gente começa a ir para PaaS, eu começo a subir um pouco mais essa abstração. Eu também já não me preocupo mais com qual é o sistema operacional que está na máquina, quem que vai manter esse sistema operacional. O que eu me preocupo é, eu vou desenvolver, fazer o deploy e provisionar. Então eu vou provisionar como é que isso. E aí eu começo a abstrair um pouco com relações a disco, né? Eu vou interagir com uma API que grava no disco em algum lugar daquela máquina que foi provisionada para mim. Eu quero trabalhar com enfileiramento de mensagens, né? Eu começo a interagir com APIs que vão trabalhar. Então eu estou criando o quê? Uma plataforma de desenvolvimento da qual eu não tenho que me preocupar com questões de infraestrutura. Eu não sei se vocês chegaram a ver aqui alguma demonstração, mas eu consigo dentro do Visual Studio ir lá e falar assim, olha, essa worker role ou essa web role minha, ela vai consumir 5 máquinas virtuais, 14 GB de RAM, ele já sobe automaticamente, cria o load balance e aí por diante você já está trabalhando com a sua aplicação. Então você começa a ter o que? A elasticidade. Eu começo a diminuir e eu começo a aumentar conforme a minha aplicação está recebendo um pico de carga maior. Tá? E SaaS, quando a gente fala de SaaS, a gente está falando assim, agora a abstração chegou total, eu tenho o software pronto, entrego para você, você usa. Você não sabe onde ele está, você não sabe como ele está hospedado, você simplesmente paga e usa. Exemplos que a gente já vem fazendo isso há muito tempo, né? Se você olhar dentro da estrutura Microsoft, agora o Office 365, né? Seja a versão Enterprise, a versão mais para pessoa física, você tem o Dynamics CRM, ok? E-mail, né, você já utiliza, então você simplesmente tem lá um usuário senha e usa. O pagar ou não, aí é uma questão do modelo de negócio em si. Né? Como todos dizem, alguém paga a conta. Né? Se você está logando, está usando o e-mail de graça, alguém está pagando aquela conta ali para você. Então é basicamente uma questão de modelo de negócio. E aí eu tenho esses 3 cenários, né, onde eu tenho infraestrutura, eu tenho PaaS, eu tenho SaaS, mas a gente vai falar aqui basicamente dos 2 primeiros. E como é que eu decido em que momento que eu vou usar? Né? Quando que eu vou para PaaS? Quando que eu vou para SaaS? Né? Como que eu vou fazer essa migração? Né? Como que eu vou trabalhar dentro dessa estrutura? E aí eu começo a jogar um pouco da pergunta para vocês, que é quais são as dúvidas que vocês têm baseado nesse overview, né, que a gente deu, em que cenários que a gente possa discutir aqui e tentar falar, olha, por que você iria para PaaS, por que você iria para SaaS? Então, eu tenho uma pergunta do PaaS, que pelo que eu vi, a única integração que a gente tem aqui é no Visual Studio, certo? Diretamente fazendo toda a mágica aí, vamos falar assim, né? Essa plataforma as a service. Eu não consegui ver nada com outras, não sei, tem alguma coisa? Tem. No Keynote, quando ele falou, olha, é open, né? Hoje você consegue desenvolver em Java, né? Você tem um SDK específico para Java. Tem um SDK? Tem uma SDK específica para Python. Tem SDK específica para PHP, Node.js, tá? E algumas outras linguagens. Se você for lá, windowsazure.com, tá? Tem uma abinha lá, Developer, Desenvolver. Você clica lá, tem todas as plataformas que você consegue desenvolver. Isso é uma pergunta até pertinente, porque tende a imaginar assim, tudo bem, mas aí então eu só consigo desenvolver na linguagem da Microsoft lá. Da mesma forma que eu consigo subir máquinas virtuais hoje de outros fornecedores, né, de outros fornecedores que até então no modelo tradicional são concorrentes da Microsoft, você também consegue utilizar outras linguagens para poder hospedar suas aplicações dentro do PaaS, acessando as APIs do Windows Azure, normalmente para gravar no storage, para gravar na fila, na queue, para você poder utilizar o SQL Azure, então, ou seja, toda aquela estrutura você tem SDKs. Particularmente eu nunca testei, porque eu não sou eu desenvolvo mais só mesmo voltado em plataforma Microsoft, mas você consegue. Eu já vi também aplicações de SaaS com PaaS. Por exemplo, SharePoint Online, um serviço de Media Services no PaaS, fantástico, já se integrando com o SaaS, que é SharePoint Online. Então, tem essa integração entre PaaS e... Exato. Exatamente. O Andreas, quem não conhece o Andreas, ele é MVP de Office 365 também, da MVP Microsoft. E o que acontece? Quando você trabalha dentro do
do modelo design de arquitetura, por exemplo, do próprio SharePoint, você pode trabalhar no 13, por exemplo, com o conceito de apps, ou no próprio no 2010 e tudo mais, com as web parts, e você consegue consumir o web service e tudo mais. Então você faz toda essa integração onde, tudo bem, você tem um SaaS, você contratou o Office 365, tem o SharePoint lá que está aparecendo para todo mundo lá, mas que internamente ele está, por exemplo, acessando o Media Service. Um cenário que poderia ser usado, por exemplo, uma empresa que tem um produto de treinamento de colaboradores dentro da sua intranet. Só que a sua intranet está no Office 365, por exemplo. Tá? Então é um cenário também interessante, onde você começa a usar PaaS, né? Desculpa, você está usando SaaS, mas você precisou criar uma solução, né, uma integração, uma outra aplicação, e você foi para o modelo de PaaS, naquele principal modelo, naquele momento. E aí vocês começam a perceber o quê? Quando eu estou falando de plataforma como serviço, eu estou falando de desenvolvimento. Né? Estou falando mais de desenvolver uma aplicação, de manter aplicações que vão rodar naquela infraestrutura. Quando a gente está falando de IaaS, eu já estou voltando para o cenário do gestor de infraestrutura normal mesmo, de hoje, né, que a gente já conhece, ou seja, provisionamento. Tem o desenvolvimento também? Tem, claro. Eu posso automatizar ao ponto que o desenvolvedor está fazendo aqui, o TFS vai lá, roda tudo e faz o build automatizado para ele, por exemplo. Eu consigo fazer isso. Mas quando você começa a falar de PaaS, a gente está indo mais para a linha de desenvolvimento. Quando a gente fala mais de infraestrutura, de IaaS, a gente está indo para a linha de infraestrutura. Pensando em termos de custo, se a gente... Custo. Se eu for na linha do IaaS aqui, eu vou provisionar uma máquina e eu tenho que falar para... vou usar X gigas, eu vou usar X core e vou colocar minha aplicação lá dentro. Eu posso não usar tudo aquilo de repente, eu posso pensar assim, olha, eu vou usar meu banco de dados, vai usar 50 gigas para começar. No começo, a aplicação está começando agora, não estou usando isso, estou usando 5 e eu estou pagando pelos 50. Sim. Se eu estivesse usando o modelo PaaS, eu estaria só consumindo, pagando pelo que eu estou consumindo e escalando ela conforme a minha necessidade. Também. Depende, tem disco também. E também tem a parte tanto de disco. Sim. Assim, então, economicamente, esse modelo PaaS é melhor. Se você não souber direcionar. Na verdade, você tem que direcionar tanto o disco quanto no seu... Na verdade, você tem que colocar infraestrutura. Nem sempre o que é econômico você fazer. Se o seu planejamento estiver fora, é como ele mesmo está falando, ele não defende nem o PaaS, nem o SaaS, ele defende do que você tem na sua infraestrutura. Porque muitas vezes, se você tem muita gente acessando, tem link, tem storage, acaba sendo mais caro. Então depende do que você quer, para que você quer e aonde sua infraestrutura se encaixa. Sim. Eu acho que são serviços diferentes, né? Acho que essa é a característica, né? Sim, vamos claro, sem problema. Tem o seu comentário, eu vou fechar com o dele, que a gente começa pelo menos uma resposta. Falando nessa questão da mistura, vamos pegar uma situação, por exemplo, o Office 365. Pegando o Exchange, ele tem, não é no meu ver uma limitação, mas um único remitente, né, pode enviar até 10 mil mensagens por dia para os seus destinatários. Para algumas empresas, normalmente quem lida com marketing ou agência de emprego, isso é um limitante. Aí, nesse caso, embora ele seja já um SaaS, você tem que ter um IaaS interno com o teu Exchange ali para poder disparar muito mais mensagens que isso. Isso seria uma solução. Embora, se você for pensar, o custo do SaaS seria mais barato, a infraestrutura é que te atende. Então, ela teria que ter um custo menor, porque você não vai ter que terceirizar aquela parte de envio para um relay externo, alguma coisa assim. O que você comentou, assim, em partes faz sentido quando você está falando em custo. O modelo ele é sim interessante, o modelo de PaaS, porque você quebra todo esse ciclo que eu comentei no começo, o de provisionamento. Então tem um gráfico que é bem interessante, que você já tem conhecido de algumas palestras na Microsoft. Ele faz isso aqui, tá? Aqui eu estou colocando capital, né, custo, digamos assim, né? E aqui tempo para você atingir um determinado objetivo. Então, por exemplo, se você pega aqui, ó, para você startar, né, você vai fazer assim, ó, vou fazer um start. Esse start comecei uma empresa ou estou começando um projeto. Estamos reunidos aqui para decidir um projeto de SharePoint, um projeto de um desenvolvimento, de uma integração e tudo mais. Então, todos os arquitetos aqui na mesa, então acabaram de descobrir o seguinte, ó, nós vamos ter que comprar 10 servidores. E lâminas lá, eu não sou de infra, então pode ser que eu fale algum termo que não... Mas quero comprar 10 lâminas, cada uma com 8 processadores, X de memória, eu vou virtualizar tantos servidores, vou criar um storage assim, vou instalar o SQL dessa forma, você desenha toda a sua infraestrutura, aí vem um cara que vai negociar o contrato, né? Então a gente vai comprar isso daí já com Windows Server 2012, mas a aplicação não foi testada ainda, que não sei o que, enfim.
E aí você começa o quê? Você gasta uma grana aqui. Né? Então você começou já aqui. Você gastou um valor aqui. Certo? E você consumiu um tempo. Certo? Quem aqui trabalha com arquitetura, seja de infra, seja de software? Levanta a mão. Algum de vocês provisiona exatamente o que você precisa? O financeiro não. Deixa eu exemplificar um pouco melhor. Vocês provisionam exatamente... Você chegou à conclusão de que você precisa de 8 processadores e 12 GB de RAM. O que vocês fazem? A gente já começa. Um pouco mais. Pede pelo menos o dobro pra quem sabe ganhar um terço do que você pediu. O Andreas está falando assim, você bota o dedinho, né? Todo mundo pega uns dadinhos esotéricos, joga assim e fala assim, ali, é tanto. Tá, tem isso também, mas vamos supor assim, a gente pegou um arquiteto sênior que já tem uma maturidade bacana e ele chegou à conclusão que, sei lá, precisa de 12 GB de RAM, 8 processadores. Cara, ele vai pedir 12 processadores com 24 GB de RAM. Ele fala, cara, já que vai gastar, entendeu? Eu vou agora, porque depois se isso daqui crescer, pra eu fazer uma solicitação, eles vão bater em mim e falar que eu não provisionei correto e tudo mais. Então aqui, você demorou tempo, você gastou um dinheiro. Então aqui, durante todo esse tempo aqui, ó, você ficou com capacidade de processamento ociosa. Tá? Você tem capacidade, tá? Mas não está processando, não está utilizando. E aí chegou um momento que a sua capacidade está aí, não. Seu poder de... Ó, aqui eu estou indo para o seu processamento. Caramba, eu estou acertando, cara. Ok? Chegou nesse ponto aqui, você atingiu a sua capacidade, passou disso daqui, você está com capacidade ociosa. O que você tem que fazer? E agora você tem que fazer um investimento novo. De novo? Nesse ponto. De novo. Olha, precisamos de mais máquina, precisamos de mais storage, precisamos de mais não sei o que, tá osso o negócio aqui, tá complicado e tal. E aí o cara botou mais grana aqui. Você tá aqui, vamos botar um pouco mais aqui. O que aconteceu? Você ficou com capacidade ociosa de novo. Aqui. E aqui pode fazer assim, ó. Seu processamento caiu. Você já fez investimento, sei lá, uma crise, deu uma crise de 2008 da bolsa, parou de vender, sua capacidade simplesmente caiu. Você tem ainda o investimento parado. Só que aí ela caiu por 2 anos e meio, até realmente atingir 3 anos. 3 anos aqui. O que pode ter acontecido? Você acabou no contrato de garantia dos meus servidores, hein? E agora? Troco, não troco, renovo o contrato. Ou seja, são problemas que você tem que estar gerenciando. E aí quando você vai para a PaaS, você desenvolveu a aplicação, você vai lá e fala assim, olha, eu vou começar isso daqui, a aplicação está lá, conforme for crescendo eu vou aumentando a quantidade de servidores. Eu não me preocupei em comprar nada, simplesmente passei um cartão de crédito lá no site do Azure, ou mandei boleto, fiz o deploy da minha aplicação, ela está rodando. Ela já está disponível para mim. E aí eu gosto de citar alguns exemplos da área de tecnologia, não é muito a nossa realidade ainda, mas nos Estados Unidos, por exemplo, Facebook, Google e tudo mais, assim, startups de tecnologia. E aí eu gosto de citar alguns exemplos assim, que parece que frisa muito a questão do cenário brasileiro, que é assim, alguém que assistiu a rede social? Quem não assistiu, né, deve ter visto, vai ver quando assistiu o filme, o Eduardo Saverin, que é o brasileiro lá, ele chega muito ali e fala toda hora que ele é um investidor, que ele tem uma cena que ele chega no banco e fala assim, ó, toma aqui, o Zuckerberg, consegui aqui $20 mil para você manter aí os servidores e não sei mais o que, por quanto tempo, e eles vão viajar para uma casa lá em X. Vamos botar aqui R$40 mil. Nos Estados Unidos isso é dinheiro, talvez aqui pra gente não é tanto, porque a gente compra muita coisa importada e tudo mais. Mas aí, vamos pegar da seguinte forma agora, viu, Lázaro? Né? No auge de seu 1,66 m de altura, fazendo faculdade, chega assim, de calça jeans, tênis, assim, lá num banco qualquer, sento lá e falo assim, cara, eu tô com uma ideia muito louca aqui. O que foi? Então eu tô criando um site, que nesse site vai ter umas galera lá que vai botar umas fotos. Aí tem um mural. Esse mural o pessoal vai postando lá o que ele está fazendo, o cara vai lá, vai curtir, papapá. Eu sou cliente universitário aqui de vocês me dão um cheque, um limite. Eu preciso de R$60 mil para comprar a máquina ali, para poder botar esse negócio rodando. Esse tempo vai bombar, cara. Isso aí vai ser... O que você acha que o gerente vai fazer, cara? É o mínimo, né? Então quando eu falo para a PaaS, eu começo a viabilizar startups, por exemplo. Né?
onde com pouco investimento eu consigo subir. Então tem alguns cases assim interessantes de empresas que comercializam na internet, em que os caras monitoram o quê? Fala assim, lança uma propaganda, como o André comentou, lança uma propaganda e vai monitorando o site tá lá, tá crescendo, cara, vai cair, sobe 10 servidores, começa a subir 10 servidores, atende o pico, sobe mais 10 servidores, vai atendendo, chegou no ponto, caiu normal, o cara volta para o tamanho normal, no final do mês ele é bilado por aquilo que ele utilizou. E numa infraestrutura hoje, se você não trabalha com uma nuvem privada, por exemplo, dificilmente você consegue acompanhar. Então esse é um cenário que para a AS, por exemplo, pode ser economicamente interessante. Não só para startups que estão começando, mas para empresas que já têm um parque tecnológico muito grande e que não querem continuar fazendo investimentos muito grandes com infraestrutura, porque tem projetos, algumas empresas, a gente tem bancos aqui que estão participando, que deve saber como é que é, né? Chega lá, você entra para cada sisteminha que o cara vai fazer lá dentro, o cara deve pedir uma infraestrutura gigante, porque tudo que você fala para um cenário bancário é gigante, é muita coisa. Né? Você pode ter 1 milhão de pessoas acessando, então você pode ter 3 milhões, 5 milhões, é algo que às vezes é difícil mensurar. Então, para a se encaixaria num cenário desse. Só que aí, por exemplo, pode ser que você chegue num cliente e o cara já adotou virtualização, já fez toda a rede dele, já tem um data center legal e caiu naquele cenário que eu te falei. Pô, o contrato de manutenção do servidor está vencendo, tá tudo mal, o cara não quer investir, mas ao mesmo tempo o legado dele está todo em infraestrutura, as aplicações dele... Porque quando a gente fala de PaaS, a migração para PaaS envolve trabalhar a arquitetura da aplicação. Tá? Não vamos pensar assim que, oba, do Visual Studio eu vou lá, dar um publish, pô, cai lá, todo mundo está feliz. Isso para uma aplicação que está começando. Para uma aplicação que já existe, para um legado, eu preciso o quê? Sentar com um time de arquitetura e começar, olha, o que nós vamos migrar, como que nós vamos migrar, aquilo que para mim é um disco vira um storage, como é que eu vou tratar isso, como é que eu vou criar as camadas de abstrações dentro da minha arquitetura da aplicação. Então nesse cenário, pode ser que a primeira onda seja realmente ir para o IaaS, né? Eu falo, poxa, então quer dizer que eu posso pegar esse cenário, do jeito que ele está aqui, coloco lá, e aí eu já paro de ter esse custo com data center, com coisa interna, que eu vou poder investir com outras coisas. Poxa, isso pode ser interessante. E aí tem alguns cases de clientes que a gente está trabalhando nesses modelos. Um deles, por exemplo, é um e-commerce, né, que roda grandes empresas de eletrodomésticos. Ele produz esse software de e-commerce, em que eles trabalham com hosts tradicionais. E eles começaram a perceber o seguinte, que mesma coisa, lança alguma campanha, períodos de sazonalidades, cai a aplicação. Ele começou a desconfiar, por exemplo, que às vezes ele não está tendo uma segurança das informações e tudo mais. Então eles enxergaram no Cloud Compute uma forma de, talvez ao mesmo custo repassado para o cliente dele hoje, que ele já paga, ou um pouco mais baixo, porque aí entra o quê? O arquiteto, entra a função do quê? De fazer o cara olhar para a janela, né? Olha, você desenhou sua infraestrutura dessa forma. Agora, como você tem um storage praticamente infinito, como você tem essa agregação, tal, vamos fazer dessa forma, você vai pagar um pouquinho a mais, mas a aplicação vai ficar melhor. E aí eles estão fazendo o quê? Transferindo 60 desses clientes para Azure, onde eles vão começar a pegar toda essa infra, do jeito que está lá, aqui, monta uma arquitetura diferente, vamos fornecer para esses caras, e ele já começa a enxergar o valor em não perder informação, está tudo criptografado, backup e tudo aquilo que vocês já viram em algumas palestras, como a de infraestrutura com o Rafael Godin. Então, como tudo na TI, como tudo de informática, depende. Né? O modelo PaaS ele pode sim ser mais interessante economicamente em alguns cenários. Às vezes o IaaS ele é interessante economicamente, e às vezes economicamente não é somente só a grana, é o risco envolvido, são várias outras coisas. Analisar questões de legislação, né? Alguns segmentos de mercado não podem ter dados que não estejam no território nacional, ou que o data center tem que ter algumas certificações, e assim por diante. Então por isso que eu não gosto do termo IaaS versus PaaS. Eu acho que o ideal é IaaS e PaaS. Quando que eu vou usar? Né? Como que eu vou fazer, ou conversar os dois? Né? Virtualização de banco de dados, por exemplo. Né? É algo complexo. Hoje você consegue virtualizar muito bem. No passado isso ficou meio né, estranho, tá? Não virtualiza e tal. Mas tem muita gente que às vezes prefere ainda, dentro dessa estratégia, poxa, migra o middleware para PaaS e deixa o meu back-end, meu banco de dados em IaaS. Né? Então, quer dizer, você tem aí ondas que você vai fazendo essas migrações. Tá? Você ia falar uma coisa? Só agregar nesse assunto, além de você ter questão de investimento, mas tem ainda o custo da tua marca, muitas vezes. Você não deixa de fornecer um serviço e fica com um cara de incompetente. Que nem aconteceu com um cliente nosso, que o G1 fez uma reportagem
e linkou com esse cliente em vez de um site do governo. Aí onde estava hosteada a aplicação, tinha um link de 5 MB lá que o acesso que estava lá entre 20 e 30 simultâneos foi para 1000. Quer dizer, não foi para 1000, porque aí não passava de 20, não passava de 50, que não tinha banda para entregar. Seria o mesmo que aparecer um artista da Globo falando assim, eu compro camisa na loja tal, e é uma lojinha de bairro, e de repente tá todo mundo lá na porta, eu quero uma loja, eu quero uma camisa, eu quero uma camisa. É, foi exatamente o que aconteceu, a gente não conseguiu atender a demanda, simplesmente a gente detonou o link, né? A gente não conseguia sequer acessar as máquinas para ver o que estava acontecendo. Mas aí você ia quebrar do mesmo jeito. Porque o Azure é taxado no tráfego também. Se o tráfego ia subir, você não ia ter dinheiro para bancar. Você tinha que derrubar a aplicação do mundo. Não, a aplicação não caiu, não tinha banda. Você quer acabando de falar, você queria a banda para todo mundo acessar. Seu custo ia lá em cima. Ah, não. Mas eu consegui. De qualquer forma, você tinha que tirar do ar, senão você não ia bancar. Mas talvez, mas vamos lá. Talvez personagem Entenda, vamos tentar diferenciar. Vamos tentar diferenciar custo de prejuízo. Tá? Eu concordo. O custo dele iria subir, ele ia ter um custo, talvez não previsto. Não previsto, porque foi um erro, né? Sim, então, não previsto e simplesmente. Mas talvez o custo da imagem de não atender aquela expectativa de cair, ele é maior do que o custo financeiro depois que você vai colocar. Exemplo de grandes empresas que chegaram já em reuniões e falaram, olha, eu estou reduzindo minha verba de marketing porque se eu lanço uma propaganda no horário da novela Avenida Brasil lá, o meu site cai. Eu não consigo ficar 2 horas. Entendeu? Então, o ponto que você colocou faz todo sentido. Eu só gostaria de botar um ponto de atenção. Diferenciar custo de prejuízo. Isso aí a gente está falando de um prejuízo na imagem, que é não atender a expectativa. Por algum motivo alguém foi redirecionado. Agora imagina o seguinte, 1000 pessoas que estavam lá loucas para ver uma determinada reportagem, ou um produto, seja lá o que for, talvez foi a chance da vida desse cara de expor para um cara que está lá acessando e falar assim, caramba, vou investir nessa empresa, ou vou fazer uma parceria com esse cara tem um produto legal. Foi a chance dele, e aí talvez ele perdeu. Então, a observação dele está certa, como você paga pelo uso, tem um pico muito grande, e aí você tem travas de segurança dentro da Azure que travam isso, tá? Ou pelo limite do cartão, ou você limita, dependendo, se você faz um contrato de longo prazo, você fala mais ou menos quanto você quer gastar por mês, e você sempre está sendo avisado com relação a isso. Existe travas, também não vai acontecer nada de que você colocou lá, voltando ao assunto do universitário, de repente vem uma fatura de $50 mil. Não, também não é assim. Você dorme acordando outro dia. Exato. Pois não. Não, nessa linha que ele está comentando, a elasticidade está na ponta, não no link, certo? Então eu entendo que o gargalo também é um link. Sim, o link ele pode ser um problema. Aí uma segunda pergunta. Qual seria a contingência desse link? Se o link cai, eu pergunto do cloud. A contingência é internalizada? Mas aí o link é seu. Não, mas a contingência é internalizada? Então, quer dizer, eu pego esse parque não, cloud... Se você pegar o teu parque e joga pra lá, você vai ter que ter um link nas 2 pontas aqui. Porque lá a Microsoft já tem 20, 30 links. Não, a redundância de link nesse data center, e não só... Não é o link, não a sua, certo? Não, aí é SLA. A sua você teria que ter vários links. Colocar um Copel, Oi, telefone. Vamos lá. Mas tem coisas não previstas, por Vamos exemplo, o backbone. Não, é que assim, vamos separar algumas coisas, né? Uma coisa é a nuvem, é o ambiente computacional que está no data center. É porque ele vai contratar de alguém. Com acesso. Então vamos lá, vamos separar então agora as camadas dessa arquitetura aí. Uma coisa é a nuvem, o ambiente computacional e o data center lá, independente se é Microsoft ou qualquer outro provedor. Tá? O outro problema é o meio com o qual você chega lá, que aí é a sua rede, sua infraestrutura. Que ela pode ser problemática por questões do país, por questões de operadoras, por questões de Anatel, por questões de governo e assim por diante. Então isso é mais uma responsabilidade, entre aspas, sua, claro, deve ser colocada no seu risco do seu projeto, em o que migrar, quando migrar. Mas, por outro lado, a gente também vê uma melhora em alguns sentidos. Então, aí é onde você vai... por isso que eu costumo dizer que nuvem, cloud computing, não é uma questão mais se vai dar certo ou não. É uma questão de quando. Né? Quando, por quê? Pode ser que nos Estados Unidos foi bem mais rápido. Aqui vai um pouquinho mais lento devido a esses fatores que a gente está colocando. Mas o modelo em si é muito mais viável do que você manter local. Mas sim, você pode ter problema de link. Aí você tem que contratar o que você já faz hoje. Se você simplesmente hoje já pensa em colocar um outro provedor de hosting, por exemplo, você já tem que se preocupar com isso. E aí entra algumas questões que o PaaS pode ajudar se você já desenvolver uma aplicação web.
Quando você desenvolve uma aplicação web, o tráfego na rede é muito menor porque você está trafegando via protocolos, trafegando HTML e assim por diante. Ela já foi feita para ser distribuída e trafegada por ali. Eu tenho uma aplicação desktop, que eu tenho que fazer virtualização de desktop, eu tenho um AD na nuvem. Sim, com certeza você vai consumir um pouquinho mais de banda. Aí está no teu projeto. Aí é onde entra o profissional, o arquiteto que vai sentar. Ontem teve um webcast do Rara e do Vinícius Apolinário, não sei se alguém de vocês assistiu, em que eles discutiam tudo isso. Pô, eu vou perder meu emprego, né, como cara de infra. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, tentei, mas o link caiu. Meu link caiu, eu não consegui assistir. Ele comentou uma coisa muito legal, olha. Você agora tem um papel diferente. Você tem um papel diferente. O seu papel diferente é um projeto, é garantir essa arquitetura, é garantir redundância interna. Olha, pode ser uma possibilidade. Bom, se cair lá, tal, joga para um outro lugar. Talvez você ainda está subindo um custo. Aí depende do seu negócio. Depende do seu negócio. Estava falando com algum pessoal ali, no coisa que trabalha em banco, né? Vocês. Tipo, por exemplo, se você está falando de um banco, o banco tem dinheiro, tem como investir, e ele precisa investir e tem uma maturidade de tecnologia muito grande. Então negociar projetos de redundância, seja local, é mais fácil. Mas se você vai para uma outra empresa, média, uma empresa familiar, alguma coisa, pode ser que você tenha uma resistência maior. Mas o link, você vai ter que ter uma redundância desse link de alguma forma. Né? Contrata de 2 fornecedores diferentes, cai um outro assunto, e assim por diante. Vamos lá, gente. Tem mais alguma coisa? Só um comentário sobre esse assunto também. Você pode usar 2 data centers também para ter mais redundância. Né? Isso ajuda também. São links diferentes. Mas o que eu queria saber, o que eu não vi ainda, eu não vi nenhum modelo, nem no PaaS, nem no IaaS, de provisionamento automático de máquinas. Isso eu não vi. Em nenhum momento. Isso não tem, certo? Ou tem? A não ser que eu use a API, se monitore com a API e faça alteração da API. Já existem... Cadê o André? Já existem aplicações de terceiros que fazem isso. Monitoram, tá? E eu consigo aí fazer escalonamento, onde você define algumas... Exato, você diz, olha, se chegar nisso de processamento, nisso de memória, sobe mais uma máquina, você já deixa a imagem pronta, seja no IaaS ou se for no PaaS, faz isso automaticamente. Nativamente no produto, não. Tá? Pode ter? Quem sabe um dia. Vários produtos de terceiro já disponíveis. Já, tá. Eu não tenho a informação oficial, né, se já vem no próprio site da Azure. Isso, se no Azure vai ter isso nativo, mas assim, olhando, numa análise minha pessoal, faz todo sentido de que na evolução da plataforma isso venha a acontecer. Por exemplo, uma coisa interessante, você tem um monitoramento muito legal com o System Center. Então você traz você tem um System Center na sua rede, na sua infra, mas que está monitorando a sua nuvem. Então você pode conseguir aí, de alguma forma também atingir parte desses objetivos. Eu tenho uma outra dúvida que é o seguinte. Eu vi que eu não conheço muito bem a arquitetura da Azure ainda, mas eu vi que quando você cria, você tem um limite de cores, ou um limite de máquinas que você pode fazer por um modelo PaaS, certo? Você fala assim, olha, então eu vou criar esse cara aqui, no máximo vai ser 20 máquinas, certo? E por que para que existe esse limite? Qual é a vantagem dele? Isso aí eu acho que posso falar. Vamos dizer assim, é mais por questão de segurança. Porque vamos dizer que você, por algum motivo, colocou, abre as portas do cartão de crédito quando pedir. Aí algum ataque, alguma ferramenta faz um ataque no teu ambiente, já imaginou se você começa a entregar tudo que Mas não é automático. Não é automático o provisionamento. Eu que provisiono manualmente. Não, e aí eu ainda tenho que limitar. Isso é estratégia da Microsoft, por quê? Imagina, eu não vou ter um campo de futebol disponível sem saber qual que é a minha demanda. Exatamente. Você vai já cria uma demanda virtualmente para não estourar o parque dele, né? Exato. Senão eu coloco lá assim, tá tudo aberto, 100 mil servidores. Eu ponho lá 100 mil para o data center. Tudo bem. Até pouco tempo atrás, o IaaS estava em preview ainda, né? Ainda não era produção. Eu não sei se já virou a chave, para te falar a verdade. Então, pode ser, por exemplo, um desses motivos, né? Ele ainda está em teste, ele não é totalmente produção. Estou segurando alguma coisa para fazer testes internos e assim por diante. Eu concordo com você que tecnicamente não faz muito sentido.
É que também existem formas e formas de contratar o Azure. Sim, uma delas é, você vai lá no site, contrata, ele vai ter algumas barreiras, vai ter seu cartão de crédito. Tá? Existem contratos open, né, que você assina direto com a Microsoft, Enterprise Agreement, onde você consome no final do ano, manda a conta, você vai lá e paga. Talvez nesse você tenha uma restrição menor. Né? Tem os contratos de EA, né, que eu acabei de comentar, que você fala, olha, eu vou gastar uma média de X por mês, mas não trava, deixa que eu vou consumindo. E aí você não tem essa trava. Assim, também não é uma informação inicial, mas é oficial, mas pelo que você está falando pode ser questão assim, olha, eu estava em preview, ainda estava algumas coisas, ou por questão de estratégia também, deixa eu colocar, né, isso daí disponível, ver como é que vai ser a utilização, depois eu libero. Né? Tá, outra coisa que eu vi na palestra de IaaS, já que a gente está falando de IaaS também, é sobre demarcar as máquinas para manutenção da Azure. Certo? Você tem lá você demarca as zonas de replicação, né? Que é geograficamente. Você fala assim, olha, essas máquinas são disponíveis no mesmo bloco, né? Você tem um bloco e tem outro bloco que você marca ela para a janela de manutenção da Azure. Eu não entendi isso. Isso foi no PaaS, porque isso foi no IaaS. A questão é a manutenção provavelmente do data center físico, porque no Isso, IaaS, digamos assim, no PaaS, desculpa, tem uma opção lá que eu não preocupo com versão do sistema operacional. Então, por exemplo, em algum momento eu estou logado lá, está o Windows Server 2008, pode ser que daqui a um ano eu chegue lá, está o Windows Server 2012. Alguém já foi lá e migrou para mim. Ah, entendi. Né? Você tem que deixar na máquina uma instância disponível sempre para que não tenha o downtime do sistema, né? Isso me preocupa um pouco. Existe isso, então? Eu posso no PaaS, por exemplo, falar que eu estou colocando a minha aplicação lá e de repente mudar o sistema operacional? Sim. Lembra das camadas de aplicação? Não, então vamos lá. Você lembra das camadas de aplicação? Sim. OS é uma que eu não me preocupo no PaaS. Não, eu faço mas se você usar alguma coisa do OS. Então, vamos lá. Eu estou preocupado. Aí você pode marcar que você não quer. Eu marco que eu não quero. Entendi. Mas no geral, Entendi. Simplesmente vai lá. Mas assim, você tem que entender o seguinte, deu algum tipo de instabilidade, o rollback também. Não, claro, eu só estou perguntando para entender o funcionamento mesmo. Você não pode segurar um pouco? Por exemplo, eu fiz PaaS lá, MVC4, até evoluindo o framework, evoluindo no MVC8, estou com o MVC4 lá atrás ainda no PaaS. Olha, você pode fazer isso, depende da estratégia da sua aplicação. Isso aí mas eu não mexi mais porque eu não me preocupei mais com a minha aplicação. Tá rodando, tá ótimo. Então pra você não é interessante ter a migração automática. Essa é a questão. Opção. Entendeu? Tá bom. Aí entra no tempo de vida útil dos produtos. Né? Exato. Exato. Você tem que entender assim, se você realmente, vamos voltar para uma outra coisa, se você realmente está desenvolvendo o framework, o .NET Framework, ele é uma abstração de processamento de aplicação, tá? Se você já está abstraindo storage, disco, Kiwi, essas coisas, você concorda comigo que a migração do sistema operacional fica basicamente irrelevante. Então, acredito assim, se a Microsoft está tomando essa iniciativa, ela também tem como, digamos assim, verificar que hoje ela está tomando essa iniciativa. Daqui 5, 10 anos, eu não sei como é que vai estar isso. Não, cara, 10 anos no mundo da TI, cara. Nossa senhora, cara. 10 anos eu não sei. 10 anos da TI, você está preocupado. Não existe mais MVC. Você vai ficar careca, cara. Fala isso não. Fala isso não. Vamos lá, gente, mas... Eu tenho até que horas? Eu não sei. A gente é 1 hora. Então eu comecei 1h30. A gente começou mais cedo, né? Começou 1h30. 1h30 agora. Tem o quê? Mais 10 minutos? 2h20, 2h25 agora. Tem mais 10 minutinhos aí. Eu teria uma dúvida mesmo na questão de migração. Tem meu IaaS lá, por algum motivo preciso de um SQL que tem algumas features lá que eu uso. Aí eu quero migrar para o PaaS, de SQL. Daí como que ficaria no Azure mesmo, mais a nível técnico? Existem alguns gaps, existem algumas diferenças do SQL Azure para o SQL on-premise. Tá? A tendência é que cada vez eles vão ficando mais próximos. Vai fazer parte do seu projeto verificar quais são esses gaps, se dá ou não para migrar. Porque assim, tem ferramentas que já fazem essa migração e tudo mais, mas existem algumas sequências SQL que você não pode executar, existe já a replicação, né, de banco de dados direto do SQL Azure, então você tem algumas coisas, algumas características do produto são bem diferentes do modelo on-premise. Isso vai... tem um documento na Microsoft, do Patterns and Practices, que é Moving to Cloud. Né? É muito legal, ele trata algumas dessas questões.
Então, assim, não é algo que você simplesmente fala assim, ó, vou jogar lá. Depende muito da arquitetura do seu banco. Porque quando você fala, eu tenho um SQL Server, tudo bem, eu entendo que você tem um servidor, mas quantos bancos estão nesse SQL Server? Você tem um reporting service, você tem uma análise service, você tem um BI, você tem um SharePoint plugado nele. Como é que tá essa arquitetura desse banco? Então, não é a mesma coisa. Aí entra... eu acho que até a Lívia vai fazer uma apresentação que é SQL Azure e SQL On-Premise juntos, tal, como é que você... Não é só copiar e colar. Não. Vou fazer o inverso. Eu tô no PaaS, quero pro IaaS. Tá. Aí você tem uma quebra um pouco interessante, porque como a gente está falando de abstrações, né, então você está desenvolvendo baseado nas APIs que acessam storage, fila, que acessam um monte de outras coisas, né, você não vai ter isso no seu... Depende. Se na sua arquitetura você abstraiu com interfaces, que essas interfaces para você indifere o que está lá por trás, beleza, né? Mas como a gente sabe que muito pouca gente faz isso, né? O cara que vai lá e manda gravar no C, né? O que deixa um valor fixo dentro do código, aí muda de servidor, o negócio fica aquela coisa. Depende da arquitetura da aplicação. Se você vê isso como algo que possa acontecer, ou num primeiro momento, caramba, eu estou muito preocupado, eu vou testar, mas e se isso daí não der certo, eu vou voltar, eu aconselho você a ter essa camada de abstração, você pensar que você vai, que caso você tenha que voltar, você tenha... se eu estou usando um MSMQ lá a parte de queues da Azure, né? Então se eu estou usando esse cara, deixa eu já pensar que se eu for voltar eu vou ter que utilizar o sistema de enfileiramento de mensagem da Microsoft, então como que eu faço essa... tiro de um lugar e boto no outro. Eu tenho uma outra dúvida. O PaaS, quando você usa, que nem a fila, por exemplo, você usa a fila do PaaS, certo? Que é o as a service. Isso. Se eu estivesse usando o IaaS, né, descobri minha aplicação, eu tenho também a fila as a service também? Você tem o MSMQ. Mas as a service? Não, só instalado. Entendi. Aí, lembra voltando ao modelo do IA, que você está misturando, né? Eu misturando no sentido as minhas possibilidades. Não, entendeu? Quando eu digo misturando, você está tentando combinar. Eu quero um pouquinho dessa caixinha, mas eu quero um pouquinho dessa outra. Se você está usando IaaS, né? Eu quero usar, por exemplo, o SQL do PaaS, certo? Porque eu não quero instalar. Não tem problema, vamos lá então, beleza. Vamos pegar esse seu cenário, né? Você subiu um IaaS lá dentro. Beleza. Só que aí, esse IaaS, você colocou uma aplicação sua, que você desenvolveu lá. Só que parte dessa aplicação está acessando, por exemplo, o storage do Azure. Que pode ser via PaaS, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso. Está acessando a fila. Não, mas a fila eu consigo acessar via PaaS, eu tenho que fazer uma aplicação minha que usa o PaaS para fazer Exato. Não, mas é que assim, a diferença é que eu não tenho o serviço da Azure. Não tem. Eu não tenho como chegar lá e falar assim, olha... Já tem que ter uma aplicação sua que acessa a API. Via API você tem que... Vamos lá, vamos supor que você tem uma máquina virtual e você tem uma aplicaçãozinha de backup nessa VM que ele está pegando lá no Azure mesmo, pegando tudo aquilo e jogando para um outro storage, num outro data center que você pode fazer, normal. Mas aí vai ter que ser via API. Tá? 5 minutos, pessoal. Mais alguma? Na verdade, assim, a gente foi no caminho, certo? De IaaS, vezes PaaS. Estamos comparando as coisas. É esse mesmo, né? Que tava na... Estou me entendendo. Tá. Você vai ter bastante serviço, né? Você vai ter que migrar vários legados aí futuramente. Eu não sei, tá abrindo um novo... Uma questão, não sei se tem muito a ver com a comparação entre PaaS e IaaS, né? Mas acho que hoje grande parte das aplicações que estão externadas aí em data center, né, estão lá até que o modelo que você contrata, compartilha, etc. E agora surge essa nova oportunidade, essa nova modalidade de Azure com o IaaS, né? Qual seria assim, a vantagem ou seria o grande mote na Microsoft em arrebanhar esses caras que hoje estão ou nesses data centers tradicionais para passar para o IaaS? É engraçado, porque assim, esses caras são clientes também, né? Porque é praticamente a mesma coisa, assim, não, né? Lógico, né? Você tem a toda... Qual que é o... qual seria a vantagem? A vantagem é a seguinte, assim, não vou dizer colocar mais uma vez, claro. Porque comparando em termos de preço, também tá ali. Tá, vamos lá. A questão não é vantagem ou desvantagem para a Microsoft, a questão é o modelo de licença mudou. Isso é fato. Então, ou eu me adapto, né? Ou, como na música, né? Exato, ou de alguma forma eu vou estar fora do mercado. Então, eu lembro assim,
que quando o Bill Gates olhou, isso já foi basicamente o Bill Gates, né? Ele olhou e falou, ó, a gente tem que ir para a nuvem, move a empresa para a nuvem, que é o nosso objetivo agora, né? Só que a Microsoft sempre acreditou muito no modelo software plus service, software mais serviço. Então, se você começar a observar, né, dentro da estratégia dela nos últimos anos, é sempre assim, ó, você tem um live mesh, então você tem um local na nuvem onde você armazena as suas coisas, mas você tem um cliente que acessa. Já era meio que conceito de app, né? Eu aproveito o poder computacional da máquina para fazer as coisas legais, mas eu tenho o quê? A disponibilidade e a escalabilidade da nuvem. Então ela é um modelo diferente, por exemplo, do Google, né? Que é sempre web, 100% web. Até mesmo, eu quero Chrome OS, né? Eu quero ter um browser que já é o sistema operacional tudo web. Então ela sempre acreditou no modelo software mais serviços, né? E aí hoje você pode ter, por exemplo, o Office na sua máquina, você pode ter ele na web, você pode ter o SkyDrive, uma app, você pode estar no telefone, você pode, então, você ter sempre aproveitar o device que você tem, que você está, né, com o que a web pode te dar de melhor, com o que o computador te dá de melhor. E aí uma observação que eu falo assim, se realmente, né, essa questão de que tudo fosse web, fosse, não que eu sou contra, não é isso, mas o poder de processamento não crescia, não continuava crescendo igual cresce ainda. E isso a gente vê não somente em notebooks, servidores e nada mais, a gente vê nos aparelhos, né? Então toda hora quando a Apple lança alguma coisa, pô, agora vai ser quad-core, né? Agora vai ser não sei o quê. Aí o cara, a Microsoft lança, ou alguém lança e não é quad-core, pô, a Microsoft pisou na bola. O cara às vezes nem usa. Mas ele está preocupado com essa questão do poder do processamento, que o cara quer jogar. E aí esses jogos de hoje você começa a perceber o quê? Pô, eu tô jogando aqui, mas muita coisa ele está acessando na nuvem, né? Ele está acessando, está gravando o seu score, aí você pega o Xbox, então, é criar essa experiência software mais serviços, né? E, então não vejo assim a Microsoft está perdendo. Ela, na verdade, ela está criando na minha opinião, ela está criando uma outra forma de atender, um outro braço, e que se você começar a perceber é tudo integrado, né? Você tem o System Center aqui na sua infra local, em que você está monitorando sua infra local e seu ambiente na nuvem. Né? Mas você não deixou de ter o System Center. Mesma coisa do SQL. Você pode ter um SQL Server que está replicando para um SQL na nuvem que tem um Reporting Service lá. E aí eu vou falar um pouquinho de Service Bus. Eu quero conectar uma aplicação, uma parte na nuvem, uma parte que está aqui. Ou seja, é uma mudança sim, mas o que o mercado mudou, o modelo esgotou. Assim como aconteceu com a energia elétrica. Chegou um momento, o pessoal falou, opa, peraí, acho que não está sustentável, não consegue crescer. E se eu centralizar isso daí de alguma forma e fornecer para todo mundo e pagar? O modelo mudou, né? Empresas como o Google vem fazendo um trabalho de nuvem já há um tempo, e a Microsoft também oferecendo, mas sempre nessa linha, nessa pegada de software mais serviço. Eu não vejo isso como o que ela ganha, o que ela perde. Mas é uma situação conflitante, sim, que às vezes ela chega num data center, num host que compra muita licença, e às vezes, por outro lado, ela está concorrendo com esse cara oferecendo serviço de nuvem. Acredito que num futuro pode ser que você encontre, a Microsoft é uma empresa que foca muito em parcerias, né? Então se você olhar o ecossistema de parceiros da Microsoft, ele é gigantesco, né? E ela é uma das empresas mais justas, né, com relação a parceiro. Então, nesse modelo, pode ser que surja, por exemplo, um modelo, na verdade já existe alguns, né? Onde você ajuda, na verdade, a Microsoft em relação a isso. Você entra como parte do data center dele. Não sei ainda se está nesse nível, tá? Mas eu acho que a Microsoft com certeza vai sentar com o pessoal e vai tentar achar uma linha ali de negócio junto. Então eu não vejo que é uma perda, é apenas uma mudança. Bom, pessoal, eu já estourei meu tempo. Eu tenho uma outra palestra daqui a pouco. Espero que tenha atendido as expectativas de vocês com relação, pelo menos esclarecido um pouquinho do que é ASPA, que problema que eu resolvo, que problema que eu não resolvo. Eu estou sem um cartão, então quem quiser pode entrar em contato comigo. @BR Soluções, um nome grande, né? Integradas. Você responde Twitter? BR, respondo. No Twitter é @Evilázaro, a vantagem que é nome estranho, tá vendo? Tá? Evilázaro@BR soluçõesintegradas.com.br, tá bom? Quem quiser alguma coisa pode mandar e-mail. E a gente vai se falando aí durante o evento. Obrigadão, pessoal.